aqui no YouTube. Olha, hoje, sejam bem-vindos, né, Andréia e Márcio Escudeiro, tudo bom, minha bancada, vocês sensacionais, nós firmes e fortes novamente aqui, tudo bem com vocês? Tudo Tudo jóia, ótimo. graças a Deus. Muito bom, muito bom. André, estou sabendo que o nosso amigo Márcio Escudeiro hoje está fazendo um M diretamente da região serrana do Rio de Janeiro. O homem foi dar um relax. Nossa, saiu lá do frio, que deve estar gelado lá, né, nos Estados Unidos, e veio aqui pro quentinho, tomar caipirinha. De lá de onde eu venho não faz frio, não. Tem um friozinho, às vezes, 3 dias no ano, assim, mas lá a Flórida é ensolarada, né? Miami é quente, Miami é quente. Eu acho até que Miami você não fala nem inglês, né? Fala português o tempo todo. Espanhol, né? Espanhol, Ticano. Cubano. Inglês tem pouco lá, cara. Você pega Uber lá, os caras já tenta falar inglês, eles ficam desesperados. Mas é verdade. Eu acho que a língua lá, e aí não é chutômetro, não. Falando com o prefeito lá de Miami, acho que a língua predominante lá é de fato o espanhol. Imagino. É muita gente. Bom, vamos lá, gente. Nossa ilustre convidada. Hoje estamos muito legais, estamos muito chique. Nossa ilustre convidada, Ana Paula Almeida, é publicitária, mãe de 3, apaixonada pelas palavras. Mineira de BH, escreve desde sempre, mas há 6 anos essa paixão falou mais alto que a carreira de benefícios e salário no final do mês. Deixou o país, a vida corporativa, e se aventurou pelo mundo da escrita. Publicou 2 livros infantis, foi colunista em plataformas de conteúdo para brasileiras no exterior, estudou escrita criativa, se tornou educadora e é pesquisadora de literatura infantil. Atualmente mora em Londres, onde criou o projeto de Escrita do Encontro, com workshops, mentoria e edição de escrita para facilitar o encontro de mulheres com suas histórias pessoais através das palavras deixadas no papel. Suas histórias estão no perfil que aparece agora aí na sua telinha, @historiasdaana, no Instagram ou no site www.historiasdaana.com. Seja muito bem-vinda, Ana. Tudo bom? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda ao M. A gente aqui costuma sempre falar que o M, nós fazemos amigos, não são só entrevistados, sempre são amigos, então vamos bater um papo muito agradável. Aproveitando já para você que nos assiste sempre, também seja muito bem-vindo. E para quem está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar os trabalhos? Vamos começar. Andréia, por favor, você que conhece mais a Ana e tudo mais, vamos começar a desenrolar nossa resenha, puxa o fio aí que a gente vai atrás. Tá, não, claro. Antes de qualquer coisa, né, só falando para o nosso telespectador, não deixar de seguir a gente. É verdade, momento YouTube. Não deixar de seguir a gente sempre, porque sempre tem uma novidade, uma surpresa. A gente é eclético, tem convidados, né, ecléticos de vários segmentos e de várias nacionalidades, né, principalmente localidades, né, podem ser a maioria brasileiros, mas cada um mora num canto. E não esqueçam de apertar lá o sininho, né, e fazer um comentário, interagir com a gente, né, porque afinal de contas a gente é um canal totalmente democrático, aberto, e a gente gostaria de saber, né, todas as opiniões sempre. Boa, muito bem, muito bem. Olha, eu fico falando que ela não gosta de momento YouTube e ela não esqueceu o momento. Eu esqueci hoje e ela não esqueceu, tá vendo, Márcio? Eu não esqueci, tá vendo? E é importante, até porque eu tenho um problema pessoal com as pessoas que não são inscritas no canal. Né? Exato, Márcio, eu também. Não, também não, exatamente. Tem que ser fiel ali, né? A gente, poxa vida, né? A gente se propõe, né, a dar esse conteúdo para todo mundo. No mínimo, a pessoa tem que se inscrever no canal. Poxa Só clicar ali, deixa de ser preguiçoso, cara. Poxa, totalmente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Mas eu queria começar assim, eu queria puxar uma coisa, assim, até pegando, a gente entrevistou, Ana, recentemente, uma executiva, uma publicitária, que também, depois de muito tempo, ela teve um clique na vida dela, e ela largou tudo e foi ser fotógrafa de bebê. Verdade. Eu vi, assisti. E aí, eu fiquei lembrando muito louco. Aí eu lembrei de você até. Eu falei assim, nossa,
Assim, e a Laura explicou o porquê que ela virou fotógrafa de bebê. Assim, eu que sou amiga dela, inclusive, eu nunca soube por que que isso aconteceu na vida dela de repente. Para mim foi uma coisa de repente. Na entrevista a gente entendeu que não foi de repente. Que Foi isso um foi uma coisa, processo. foi um processo que ela incubou aquilo dentro da mente dela desde que ela era adolescente, entendeu? Verdade. Foi um desejo guardado dentro do ser dela desde muito cedo da vida dela. E a gente, assim, comentou muito isso, né? De que como é que a gente, durante a nossa vida, a gente, por oportunidades, a gente sai do prumo ali do nosso propósito, mas, de repente, depois de uma certa idade, a gente volta, e volta forte, né? Porque, nossa, a Laura voltou Coragem. fortíssima, e ela tá, assim, bombando, ela tá super bem-sucedida, super realizada. E aí a minha pergunta para você é, da onde que surgiu essa questão da escrita na sua vida, né? Em que período da sua vida isso surgiu? Porque né, você sempre foi uma pessoa do marketing, sempre foi do mundo corporativo, você sempre foi uma mulher de business, e de repente você virou, escritora. Não foi de repente. Então, é isso que eu quero, é isso que eu queria que você contasse um pouco também desse processo, entendeu? De descoberta. Isso eu acho que é muito legal. Eu vou te falar que eu assisti a Laura e eu me identifiquei muito com a história dela. Olha, tá Inclusive. vendo? Legal. Eu sempre gostei de escrever desde pequena. Eu tenho os cadernos de redação na casa da minha mãe guardados. Eu não deixava ela dar. Sabe, no final do ano, quando a gente ganha aquele tanto de caderno dos filhos, a gente tem o de redação ficava. Sempre gostei. E falava que eu ia ser escritora. O meu pai tem uma tia escritora, que tinha uma editora na época. Eu fui com ele uma vez no lançamento de um livro e fiquei fascinada com aquilo. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Criança. E sempre gostei de português, de inglês, eram as minhas matérias preferidas. E eu quis fazer letras no vestibular, mas eu não tive coragem. Eu fui super desincentivada pelos meus pais e por uma professora de português que eu amava. Ela me desincentivou total. Ela devia estar com as frustrações dela, de carreira dela, e jogou tudo em mim com 17 anos. Olha isso. 16, 17 anos, a gente escuta aquilo, a gente fala, então tá bom. Fechei a caixinha, falei, bom, eu tenho que buscar alguma coisa que se pareça com isso, e fui para publicidade, porque pelo menos tinha uma empregabilidade maior aos olhos das pessoas que eu respeitava naquela época para me dar algum conselho, e tinha uma parte criativa aí de escrita que eu ia conseguir ser feliz. E fui feliz mesmo, você sabe, né? Trabalhei Total, 20 não, sim, anos. a Laura também, né? E ela só que É, ela entrou num ápice assim de ai, que saco. Ela cansou, sabe, depois de um certo tempo. E eu acho que você também cansou, mas você teve um impulsionamento de mudar de país, então acho que isso facilitou esse processo, né? eu também já planejava, Déia. Eu Ah, também, é? depois que eu tive os três, que eu estava com os três, Uhum, começou a ficar muito punk a vida em São Paulo com três filhos e leva para uhum. escola. Aprontava uma correria, né? Deixava na escola, ia para o escritório, saía no almoço todos os dias, fazia 2 horas de almoço, buscava na escola, Caramba. almoçava com eles, voltava, saía tarde, porque aí eu compensava aquele almoço longo que eu fiz, saía tarde, chegava para dar boa noite, era um estresse. Eu não sei como é que eu não bati o carro nesse período, porque imagina, aquele trânsito de São Paulo, essa correria, a gente sempre É. reunião no celular, no Viva Voz ali. Foi muito, o meu último ano foi muito difícil, especialmente. E aí eu tinha essa história de querer trabalhar com idiomas primeiro. Uhum. E eu comecei a me capacitar, tirei um diploma de Cambridge, que já me permitia dar aula em escolas, enquanto eu trabalhava, eu fiz isso. Ah, olha. Eu fiz isso. Aqui E no Brasil ainda. no Brasil, eu tinha essa ideia eu queria uma carreira mais flexível, que eu pudesse trabalhar um horário só, meio horário, Uhum, né? Só de uhum, manhã, enquanto as crianças estão na escola. E me capacitei e fui já desenhando essa história. E quando estava para sair a promoção do meu marido, que ele ia ser transferido de país, a gente uhum. acordou que ia ser o momento ideal de fazer essa transição. Então, eu esperei, realmente, o último ano foi bem difícil na carreira. A minha filha, meus filhos estavam com 2 anos, eu tenho gêmeos também, assim como a ideia. Uhum. E a minha filha foi internada 2 vezes no CTI com pneumonia. E Nossa. não Ô, tinha Aninha, como acho que congelou sua tela. Agora Para voltou. mim Agora voltou. 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 É.
Mas a gente estava te ouvindo, fica tranquilo. E eu estava com um chefe novo, que é aquele momento que você tem que se provar tudo de novo, É né? complicado. E foi difícil, foi difícil. Eu Mas segurei ali. Londres foi uma opção ou foi o maridão que acabou tendo esse convite? Não, não foi uma opção. A gente foi para o México primeiro, ficamos 2 anos na cidade do México, e depois ele veio transferido para cá. E a gente está aqui faz 4 em janeiro. Agora, é interessantíssimo, né, que nessa própria conversa que a gente teve, a gente tem tido algumas nesse sentido das mudanças, né? Verdade. E parece que hoje em dia as pessoas têm até um pouco de receio, não é nem de mudar de carreira, mas de avançar na carreira, né? De querer progredir, de querer crescer. A gente falou isso nos últimos 2 programas. Verdade. E a sua mudança não foi só de carreira, né? Você teve uma mudança de carreira, uma mudança de país, uma mudança cultural. E como é que fica a cabeça com 3 filhos? Como é que funcionou isso dentro de você? Todas essas mudanças, como é Ao que você foi mesmo tempo, absorvendo né? isso? Exatamente. Conta para a galera, porque hoje em dia a gente percebe muito nas conversas que a gente está tendo aqui no programa, e acho que isso é muito bom para abrir a mente das pessoas, um certo receio do novo, né? E para você foi tudo novo. E como é que você lidou com isso? Eu adoro. Eu sou de BH e eu casei e fui morar em São Paulo, né? Foi meu primeiro novo, São Paulo, né? Eu Legal. morei em BH até os Uma 27 anos. mudança radical, né, já. Já foi, já foi. Eu queria ir para São Paulo e foi ótimo, adoro São Paulo. Mas eu acho que a mudança física de país, também de outras coisas, mas de país é muito forte, porque oferece para a gente um papel em branco, né? A gente É. vai recomeçar a escrever do zero. Então, eu acho que é mais fácil a gente, quiser fazer uma mudança como a minha de carreira, já que eu vou começar do zero, é esse momento que vai acontecer tudo. E esse foi um dos motivos que eu quis largar a vida corporativa, porque eu falei, eu tenho que dar conta da adaptação da minha família toda, uma casa nova, idioma novo, escolas novas, crianças pequenas. Meus filhos estavam desfraldando, os gêmeos. Nossa, muito pequenos, é. E eu falei, gente, não quero nem saber, né? De Tipo, o ter trabalho é a última trabalho, prioridade, é a última prioridade. Realmente, eu fiquei aí quase um ano muito focada na família, adaptação da família. Meu filho mais velho não foi fácil para ele. A mudança, eu tive que pedir ajuda de psicóloga, de homeopata. Ele saiu de uma fase muito boa aí de amizades. Ele teve a mesma turminha dos 2 aos 6 anos, saiu com 6 anos e de repente perde todos os amigos. Então, eu tinha que dar conta daquilo, era a minha prioridade, né? E foquei nisso durante algum tempo. Depois passou um tempo e eu falei, bom, agora eu posso agora sou voltar, eu. né, para mim. Aí comecei a fazer curso disso, daquilo, escrevi, comecei a escrever O tive mais blog, tempo né? para Você fez um escrever. blog sobre tudo que estava acontecendo, né, com você. Isso foi super legal também. Acho que Eu fui fez um. convidada. Eu fui convidada a escrever para o Brasileiras pelo Mundo, que é muito legal, porque gente, já tem um tempo que existe essa plataforma, mais de 10 anos, acredito, com muita dica de morar É, em várias cidades do mundo. Então, você escolhe lá na lupa a cidade, você tem assim, desde como tirar carteira, como alugar, que documento você precisa, como abrir conta em É banco, legal como isso, hein? funciona o o pessoal sistema de responde, Aninha? Você vai perguntando, a mulherada, o digital. pessoal vai Sim, respondendo? Ah, sim, olha, tipo sim. uma rede social. E me ajudou muito. Eu conheci primeiro como usuária. Uhum. Coloquei lá Bacana. México e fiquei descobrindo, depois usei para Londres. Então eu comecei, eu que tinha que entregar um texto por mês. Então, de uma certa forma, já me obrigava a entregar um Legal. texto que exigia uma pesquisa também, porque em alguns momentos eu falava de alguns assuntos que eu precisava conhecer como funciona das fontes. E comecei por aí. E comecei a escrever mais, que é coisa que eu sempre fiz com os meus journalings, que a gente chama aqui, né? Os diários, a gente de escrever o que está acontecendo. Tanto é que meu primeiro livro surgiu de um momento assim. Como eu falei da adaptação do meu filho, ele teve dificuldade de adaptação e o que ajudou foi o futebol. Ele começou a fazer amizade no futebol. Foi quando ele se Legal. soltou. E ele, Ele e é ele bom de bola? Ah, não vem com aquela de hoje mãe, ele não. Fala a verdade. era. Hoje ele é bom de bola, mas nessa época ele não era. E ele olhava e ficava doido para jogar e tinha medo. Tinha medo de jogar. Essa é a história do meu primeiro livro. Legal. E ele
Ele demorou 8 meses na escola de futebol, ele jogava 4 vezes na semana, era no clube, era bem bacana o clube. E ele demorou 8 meses para fazer um gol. Olha que loucura. E Oito aí meses. nasceu o primeiro gol, que é o primeiro Nasceu o livro primeiro dela. gol. Que Eu bacana. cheguei nesse. E aí eu tive a sorte de estar vendo isso. Eu estava na arquibancada vendo. E eu me emocionei muito com aquilo, porque ele estava na busca daquele gol há muito tempo. E eu cheguei em casa esse dia e escrevi. Eu queria escrever aquilo, achei demais. Para mim fazia todo sentido, era a adaptação dele, onde ele se encontrou, onde ele conseguiu fazer amizade, e aquilo estava selando ali com aquele gol. E quis escrever. E Olha que depois de um legal. tempo eu olhei para aquele texto e falei, gente, isso aqui dá um livro infantil para falar sobre determinação, porque ele foi muito determinado de entrar naquele. Ele era o último a ser escolhido dos times. E ele quis ficar 4 vezes por semana, chegava antes de todo mundo, ficava batendo bola. Falei, não, gente, isso dá um livro. E aí surgiu o primeiro livro. Então, essa Muito minha legal. presença aí com a Ah, família, e estando aí, né, respondendo, né, a pergunta aí do Márcio, né? Essa minha prioridade aí de estar com a família rendeu frutos também profissionalmente, né? Olha que legal. Porque ele uma na coisa certa, os seus vai filhos com a são outra. flamenguistas, né? Porque a gente já viu que Todos, todos futebol são. de bola, aí todo mundo é flamenguista. A gente pressupõe isso, né, Márcio? A gente Ah, só Eu não tenho a menor provavelmente, dúvida. sem dúvida Galo, alguma, Galo. galo. Então, Minas não é Galo, onde mineiro, não pô, sei. quem é mineiro é galo, não adianta forçar, não adianta, São juro os por mineiros, né? É verdade, é É, verdade. eu aqui, Ah, poxa, saí de lá, eu sou carioca, mas assim, eu em Belo Horizonte, eu sou galo também, eu sei até o hino do galo e tudo. e Que lá vem a tristeza, Andréa que querendo Eu tristeza. também. virar casaca. Fala aqui Galo há 3 anos forte, que é vingador. flamenguista, agora ela resolveu virar atleticana. Mas tudo bem, Agora, vamos embora. é curioso, Sandra, que já algumas vezes a gente entrevistou pessoas que saíram da publicidade e partiram para outros Verdade, mercados, né? verdade, Isso vem acontecendo muito, a publicidade, de certa forma, também mudou, né? verdade. Muito. Toda a estrutura, o pensamento, os conceitos da publicidade, e foi mudando muito rápido, né? Se você pegar uma agência de publicidade há 10 anos atrás, comparar com uma de hoje, são estruturas completamente diferentes, pensamentos Totalmente. completamente diferentes. Ah, Eu Até por causa mesmo do digital, né? Chegou e tinha mudou o tudo. digital muito forte, e antigamente você tinha e aí é uma opinião minha, um pouco até polêmica, porque eu bato muito nessa tecla e de maneira até forte. Eu acho que a gente perdeu muito aquela história de vender ideia, de pensar de fato, no objetivo que é a venda, né? Antigamente você tinha ali o movimento, acho que muito dos anos 90, aquela publicidade bem bacana de jingles, né, de campanhas grandiosas. Isso foi migrando. Aí veio aquela onda de toda agência querer focar em prêmio, ganhar prêmio, ganhar prêmio, ganhar prêmio, ainda esquecer um tem. As pouco agências de São Paulo o adoram o prêmio. objetivo. Impressionante. Nunca vi E o o pessoal ganhar objetivo não tanto é prêmio. ganhar prêmio, o objetivo é vender produto, né, Exatamente. Claro, emocional. claro. E hoje eu vejo de forma até pior, porque hoje o primeiro objetivo é lacrar, o segundo é ganhar prêmio, o terceiro é que vai ter que vender alguma coisa aqui nesse meio do caminho. Então, acho que isso veio cansando também muita gente. A publicidade, de certa forma, decepcionou um pouquinho, ou não, essa mudança não tem nada a ver com a questão do mercado publicitário em Ô, si. Márcio, eu só tenho que fazer um parênteses Uhum. aí, porque, pô, tenho uma agência há 24 anos, então eu tenho que dar uma. Você tem uma opinião, Então, né? Eu tenho que falar alguma coisa, porque eu eu xingo os concordo. amiguinhos. Eu concordo contigo muito, muito com o que você falou, eu concordo contigo. Eu acho que o modelo de negócio mudou. Entendeu? E aí, Isso. quem não se adaptou rapidamente ao novo modelo está com sérias dificuldades ou então está enganando os outros, está de caô aí, de historinha papo furado. Porque realmente o foco sempre foi o faturamento do cliente, foi, né, resultado, a agência tem que dar resultado, senão não tem por que contratar uma agência. Lógico que leva tempo, não é do dia para a noite, mesmo no ambiente digital leva tempo, e o foco ficou muito hoje, engajamento. O pessoal está muito É preocupado isso. com like, É com, isso. entendeu? Cara, Resultado, é, O res... data-driven, é, BI. e é o entendeu? Os resultado, André, seguidores, o gente, que resultado de absurdo. esse resultado que o Sandro está falando. A agência não pensa no resultado que aponta, que é o cliente. Ele pensa no resultado do engajamento. E o engajamento a gente sabe que ele pode ser bom
e pode ser ruim. Exatamente. Mas independente do bom e ruim, é engajamento. Então, nas redes sociais, por exemplo, se o cara tem ali, faz uma campanha muito polêmica e ele tem muito hater, tem muita gente falando mal, vai mas criar está buzz. engajando. Está É engajando. melhor do que ficar na apatia. Então, esse é o conceito de hoje. Assim, eu sou um pouco crítico a isso, né? Eu acho que quando o cara. A gente tem alguns exemplos aí de empresas que resolveram se engajar bastante e que, de fato, tiveram o faturamento lá caindo para caramba, resultado ruim, por conta dessa estrutura, esse conceito de engajamento. É um tema muito polêmico, assim, acho que a Muito. gente não precisava nem entrar tanto no detalhe, mas é que eu vejo muita gente saindo da publicidade justamente porque ou não está satisfeito, ou porque o modelo mudou muito, ou porque o dinheiro meio que saiu também, ele migrou para o digital, enfim, tem muitas vertentes nesse assunto, né? Pô, isso daí é um programa inteiro. A gente, Mas vai você ver um sabe, programa fácil. você sabe que eu acho que uma coisa que você falou que tem tudo a ver com a Ana, porque assim, publicidade tem a ver com criatividade, tem a ver com você né, trabalhar com histórias, né? O storytelling, que todo mundo diz, e que realmente, né? O storytelling, inclusive ontem eu estava numa reunião com a minha cliente e ela falou assim para mim, a dona de uma empresa, ela falou assim: olha, você quer me convencer? Me conta uma boa história. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fiquei pensando, nossa, a boa história hoje que é o motivo do engajamento. E É aí isso, entra a Ana, com ela é contar isso. a história da vida dela, a história do filho dela, e ela até proporcionar uma técnica de ajudar as pessoas a contarem as suas histórias, que isso para mim foi uma Você coisa vai muito me roubar a fascinante. pergunta. Eu estou sentindo que esse papo que você está falando vai me roubar a pergunta. Eu não sei Então por quê. fala, pergunta você, eu só dei o contexto do storytelling, agora você fala. Ana, olha só, antes que ela roube a minha pergunta, eu vou aproveitar aqui. Você fez uma pós-graduação em literatura infantil em Oxford, né? E lançou 2 livros, publicou 2 livros. O primeiro, Gol e os Bolsos do Vovô, está em processo aí do terceiro, né? E você tem uma proposta legal, que é o que a André está falando. Você quer ajudar mulheres a se encontrarem, se conhecerem e se realizarem na escrita. Agora sim, como é que você propõe? Aí veio quase que a André roubou minha pergunta. Exatamente, continuando o raciocínio da André, como você quer fazer essa ajuda especificamente para as mulheres que você diz, as mulheres que estão fora do Brasil, as mulheres aqui do Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Qual é a Dá para fazer proposta aí? online? Tá. Qualquer lugar do mundo, mas isso começou aqui. Mas deixa eu só voltar um pouquinho e responder a pergunta do Márcio. Sim. Não tive decepção alguma. Eu tive uma decepção com a vida corporativa, com aquela vida de escritório o dia inteiro. Se eu tivesse uma oportunidade de trabalhar meio horário no que eu fazia, talvez eu nunca tivesse saído. A minha decepção era Hoje está com mais a fácil, carga né? horária. Essa mudança de conceito, home office, talvez hoje Hoje melhorou ficasse. bastante essa vida Mas mais ou corporativa. menos, né? Porque a gente não desconecta também, não. É muito difícil, né? A gente É verdade. realmente respeitar aquele horário, né? Verdade. Mas Não, não. até piorou de uma certa forma, porque Eu acho. ficou sem Você trabalha horário. mais. Antigamente você ia para os lugares, você tinha hora para chegar, hora para sair. Agora, pô, tem cliente que fala com a gente 11 horas da noite. Pois é, eu acho que nesse mercado publicitário, eu nunca, só para deixar claro, eu nunca fui agência, eu sempre fui cliente. Uhum. Gostava de marketing, gosto ainda. Mas eu não acredito que esse mercado a gente consegue, vai ali, trabalha 4 horas e desconecta até o dia seguinte. Não dá, gente. Não rola. Não tive essa ingenuidade de achar que isso ia acontecer, entendeu? Eu falei, não, vou ter que mudar de carreira. Isso não existe Também. no marketing, na publicidade, né? Mas, voltando, quando eu comecei a escrever para esses sites de brasileiras, eu comecei a receber uns feedbacks de gente que me procurava, ou pedindo ajuda no próprio site, pelas perguntas, ou me mandava e-mail, ou aqui em Londres, por exemplo, tem uma comunidade muito grande de brasileiros, tem um WhatsApp de mais de 200 mulheres, mães, na mesma situação, né, de mudança de país, no meu telefone também. E eu tinha uns retornos maravilhosos, e gente falando assim, nossa, mas você escreve tão bem, eu adoro a sua escrita, é tão gostoso ler seus textos, eu quero escrever assim também, me ensina a escrever. Isso veio assim, isso aconteceu Espontâneo, veio por uma espontâneo, então. oportunidade, eu não planejei, veio espontâneo.
Olha que E aí legal. eu comecei a dar uns workshops. E aí eu já tinha feito vários cursos aqui de escrita criativa, cada um mais legal que o outro, porque quando eu mudei para Londres, eu falei, nossa, agora eu vou nadar de braçada, né? Tem curso de tudo que eu imaginar aqui nessa Boa. área, né? Essa cidade tão cultural, né? E tem de É, tudo. grandes escritores. Então eu É, juntei vários cursos que eu fiz e os livros que eu lia sobre isso, que eram recomendados pelo curso, e montei um curso, um workshop de escrita do encontro, que eu batizei de escrita do encontro, que é o encontro da pessoa com ela mesma, com o outro que lê o texto, né? Porque uma leitura sempre é o conjunto do escritor e do leitor, né? De da bagagem que cada um traz. E isso volta para o leitor, que é como estava voltando em mim. Então, eu falo que são 3 encontros, né? O terceiro volta para a gente, porque aqui vem aquele feedback de novo e eu tenho uma reação. A minha reação ali foi, vou fazer esse workshop. E fiz algumas turmas aqui, logo veio, fiz presencial, aí veio o Covid. E teve uma pessoa em específico, que é a Patrícia, que me procurou. Tem uma história muito linda, que ela tinha acabado de mudar para Londres e descobriu um câncer de mama, amamentando o terceiro filho, bebê. 3 filhos, Ela bebê. não te conhecia, né? Ah, Vocês não não se me conheciam. Não me conhecia, mas ela leu o meu texto, um dos meus textos. Tem Sei. um que é o que faz mais sucesso, que é o do inverno. Ela leu o texto do inverno e me ligou e falou: Ana, eu tô assim, desorientada. Eu acabei de descobrir esse câncer, eu estou enfrentando toda a mudança, adaptação, e eu preciso uma válvula de escape para dar conta disso tudo. Eu acho que vai ser escrita. Queria que você me ensinasse a escrever. Que bacana. Ela já tá, eu estava dando os workshops, mas ela ia começar a fisioterapia, já tinha começado a quimioterapia, não podia sair muito de casa, pela imunidade do tratamento, né? Por Uhum. priorizar a imunidade dela. Falei, não, eu vou na sua casa. Eu fui na casa dela, fiz workshop para ela e apresentei um projeto para ela. Aí ela queria que eu escrevesse o livro dela. Olha só. Escreve para mim, escreve essa história, eu quero contar a história, eu quero ajudar outras mulheres, porque ela começou a procurar na internet, no Instagram, histórias de câncer de mama de outras mulheres e ficou muito grata por todo aquele apoio que ela recebeu e quis reverberar, quis escrever a dela. Falei, não, eu não vou escrever, não, eu vou te ensinar a escrever. Olha que Você é legal. sua mentora, vou te ensinar e você é sua editora. E fizemos esse trabalho. A gente fazia as sessões, fiz uma proposta para ela, a gente tinha sessões semanais, que ela me contava a história, a gente mergulhava um pouco aí para deixar a história mais profunda, não ficar no superficial, a gente, como eu falo, a gente ia descendo camadas, não, Uhum. desce mais um pouquinho, conta um pouco mais. E a gente buscava um ponto de partida, porque ela falava tudo aquilo, mas eu não sei por onde começar. Eu falei, não, então vamos começar. O que você acha de começar por essa foto que você estava vendo, que te lembrou isso e aquilo? E a gente elegia um ponto de partida, fazia um roteirinho e eu colocava ela para escrever. Ela me mandava esse texto depois, eu editava, a gente voltava na semana seguinte em cima dele, e assim a gente foi durante 2 anos, no ritmo dela, porque ela estava com um tratamento intenso, e nasceu o livro dela. Foi Que publicado. bacana. Agora, Ana, além Tudo. das histórias, né, e de você querer contar a história e de ter a inspiração, para você escrever um livro, você precisa de disciplina, né? Muita gente para no meio do caminho, não dá aquela continuidade. Você também trabalha esse lado, porque às vezes o cara é muito criativo, é muito bom, escreve muito bem, mas não tem disciplina. Porque um livro você não escreve de um dia para o Verdade, outro, né? Isso verdade. demora para caramba, tem que Como é que pesquisar muitas entra das isso vezes. nesse Como é que coaching, isso né? Porque funciona? Você também ajuda as pessoas nesse sentido? Sim, porque aí eu estabeleci que a gente teria encontros semanais. É Ah, claro que na, importante, né? no caso Que me... dessa, você colocou uma ah, condição, né? Tipo, ok, mas uma vez por semana certo, vamos dar um gás. o ideal seria isso, né? Claro que Uhum. eventualmente não vai acontecer. Mas se já passou 2, 3 semanas, não aconteceu, aí eu vou puxar a orelha, né? Porque Gente, mas deixa eu falar uma coisa também. Não é só para escrever um livro. Tudo na vida, de uma certa forma, precisa de uma Verdade. disciplina, né? Porque É. você almeja, sei lá, se almeja alguma coisa, você tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Até mesmo na academia, você quer emagrecer, quer ficar um pouquinho Você mais não fica enxuto, um pouquinho magro de mais... um dia para o outro também. Você não Não escreve um fica, livro mas do dia para o outro. Se o mas cara não sem tiver disciplina, persistência, tem que ter aí. Pô, não é é, fácil, cara. Eu tô no meu terceiro livro também, junto com a Ana. Tive que rasgar metade do meu livro sobre atendimento, porque o mundo mudou na pandemia, né? O atendimento não é mais o atendimento que era até antes da pandemia.
entendeu? Você não tinha o atendimento digital, você não tinha o mundo digital tão latente. Eu estou falando sério, metade do livro foi, entendeu, Jura? literalmente rasgado e eu só estou mexendo nele. Comecei a mexer nele agora, porque teve aquele papo de pós-pandemia, a gente ainda estava na pandemia. Muita gente Uhum. começou a queimar largada, né, começar a falar em pós, estando na pandemia. Né, a gente agora está um pouco mais, né, mais refresco, a gente pode até dizer que a gente está num pós-pandemia, mas até um tempo atrás a gente estava em pandemia, as pessoas estavam falando em pós, e a gente ainda estava no processo de mudança muito acentuado. Então, agora, só agora que eu voltei, de fato, escrever é uma coisa que requer, como várias coisas na vida, requer que você tenha um tempo lá por dia, Prática, né? separado, né? Isso, Eu tenho uma dúvida comercial. pesquisa, entendeu? E Como tudo. é que vocês, escritores, fazem na parte comercial? Por exemplo, se eu quero escrever um livro, eu vou estar lá, o livro da Andréa Tornotti. Agora, e quando você dá uma mentoria desse jeito, como é que sai lá na capa do livro? É o livro da sua cliente? É o quê? Mentorado por Ana ou co-criado por Ana? Como que fica os direitos autorais e como que a editora vê isso, né? É uma dúvida assim que eu tenho. Depende da proposta. Esse da Patrícia, eu não quis entrar como coautora, porque eu queria, era uma história muito pessoal dela, eu queria que o brilho fosse todo dela. Então eu Legal. entrei mesmo, eu apresentei um projeto para ela, e ela foi minha cliente. Eu entreguei o projeto dela. Esse eu não tive nenhum envolvimento. Meu nome está lá como editora. Claro que eu escrevi no pós-fácil, ela também fala de mim no prefácio. Legal. Inclusive, eu escrevi um texto, um dos capítulos é meu, que a gente colocou alguns convidados, a gente colocou quatro convidados, para ter uma visão, assim, não ter uma visão única. Né? Também, isso tudo entrou na proposta. Como eu dividi o livro, como ele ia ser escrito, como ia ser a narrativa, como ele ia ser dividido. Então, tinha esses 4 convidados para trazer visões de quem está de Legal. fora, né? Para Ou seja, adicionar. rola um planejamento para fazer um livro. Ah, Você pode fazer, então, ele do jeito, né, que você quiser, porque você que é editora, você que está ali planejando, né? Você vai aí ser entra o lado, testemunhal, não vai? aí entra o lado marqueteiro, né? Aí eu tenho que Tá vendo como tudo se encaixa? Ó, eu Legal! vou pegar para mostrar, por exemplo. Esse é o livro dela, que chama Vai Passar, com uma Ah, ilustradora maravilhosa Que portuguesa, Maria. legal, hein? Lindo. É, a gente começou, como Londres é a mudança das estações do ano é algo muito latente e novo para a gente que vem morar aqui, né? A gente teve uma neve grande agora, domingo, que está até hoje, porque está 0 grau, a neve não derrete. hum, A gente começou a associar muito com a estação do ano. E a Paty, ela começou a perder o cabelo da quimioterapia no outono. olha que legal. Com as folhas caindo e E o ela cabelo. perdendo o cabelo dela, perdendo os pelos do corpo. Foi inevitável a gente associar uma coisa com a outra. Aí veio o inverno, que foi o pesado do tratamento dela, que foi a quimioterapia já estava, né, acumulada, porque os efeitos vão ser cumulativos, e ela teve cirurgia, que tem tudo a ver com a nossa reclusão no inverno aqui, que a gente fica 4 meses, né, mal sem ver o sol, e todas as questões da depressão sazonal, tinha tudo a ver. E a primavera veio quando os pelos dela começaram a nascer no corpo. Então, foi inevitável. Bacana. Então, eu apresentei uma proposta para ela, que a gente dividiria o livro em 4 partes. Estações. Por exemplo, começa com o outono aqui, Ah, você dividiu nas estações. nas estações. Então, isso Olha Que que tudo legal. bonita essa entra ilustração. Linda, essa, né? essa ilustradora é E maravilhosa. como vocês acharam essa ilustradora? Também tem isso, né? Você tem que achar os talentos adequados É. ao propósito, né, do livro. Mas eu achei porque o meu segundo livro eu fiz totalmente independente. Eu fundei um selo editorial com uma amiga no Brasil, a Colar Editora. E eu participei de tudo. Como eu aprendi o processo no primeiro livro, com uma outra editora, mas como autora, e era uma editora que eu participava bastante do processo, então eu aprendi, eu quis fazer o meu segundo, quis me aventurar, falar, não, eu quero escolher o ilustrador, eu quero dar pitaco na diagramação, aí, ó, o lado publicitário de novo, né? Ó, olha aí. E aí eu conheci essa ilustradora para um livro infantil dessa editora, que ela já tinha feito. E ela é muito sensível e ela também, ela está associada a várias causas. Ela é brasileira? Não, ela é portuguesa. Olha. E ela tem uma técnica muito sensível de uma caneta bem fininha
com aquarela. E eu, na hora, pensei nela. Falei, nossa, vai ser ela. E ela adorou, se engajou na causa, já mandou uma ilustração, um teste, e nós contratamos ela. Muito bem. Muito Gente, bacana, é muito chegamos bonito. no nosso momento audiência, aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente. Então, já que a gente tem vinhetinha, solta a vinheta. Gente, é o seguinte, vamos lá, momento audiência, só explicando para a Ana, é aquele momento que a gente, né, prestigia a nossa audiência, porém, né, a audiência é tensa, né? Às vezes a audiência vem meio nervosinha, às vezes, né, o hype da internet aqui no Brasil está muito alto com relação à política, né? Então, nós obrigatoriamente não temos que, né, não tem essa obrigação de comentar. Comenta quem quiser, se quiser, fica à vontade, tá, Ana? Às vezes o assunto é meio saia justa, mas a gente faz cara de paisagem ou a gente comenta, depende muito do que vem pela frente. Então, fica tranquilo, porque esse é um momento tenso do programa, mas é um momento legal. Aliás, eu vou pedir para o editor mudar essa vinheta. A vinheta vem muito assim, zen. Eu acho que esse momento podia ser uma vinheta mais engraçada. Mas vamos lá. Para vocês verem que começamos com o Caio. E ele fala muito da morte do jornalismo, né? No Brasil, a gente está falando aqui da publicidade, eu acho que o jornalismo foi bem pior do que a publicidade, tá? E é constatado. Infelizmente, jornalismo no Brasil, ele mostrou que ele vai de acordo com os interesses econômicos e não com a informação que deveria ser passada, independente de viés político e tal. Um exemplo aqui que o Caio manda para a gente é essa PEC, né, que está a transição de governo Bolsonaro para o Lula. Ele bota aqui a mesma notícia, né, na CNN, PEC do estouro. Na Record, PEC do estouro. Na Jovem Pan, PEC fura-teto. Na Band, PEC da transição. No SBT, PEC da transição. E na Globo, PEC da Bolsa Família. A arte de manipular. Pão e circo e muita massa de manobra. É complicado. De fato, eu acho que aí sim, ô Márcio, a gente está... a profissão de jornalista aqui no país, infelizmente, foi A comunicação como um todo, né, mudou drasticamente depois das redes sociais. A gente cada vez mais vai vendo que, inclusive, Sandro, vou antecipar aqui, não vou antecipar a dica, mas vou antecipar que eu vou transgredir o nosso momento livro hoje e vou dar a dica de filme, até muito baseado aí no que você boa está dizendo. ideia. A gente podia até, né, abrir para filme também. Podia ir Legal para essa filme ideia. também, é uma boa ideia. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então, já começamos falando, né, de política e de jornalismo. E aqui tem uma proposta, cara, muito interessante, que a Carol ela manda para a gente o seguinte: você tiraria um período sabático do seu casamento? Olha, a proposta é o seguinte: não é divórcio, casamento sabático. É uma espécie de separação temporária que casais estão experimentando para dar aquela arejada na relação. Deve dar certo. Deve dar super certo. Pô, você fica 40 anos casado com um cara, um aninho só de férias, tá bom, O vai. Márcio não tem nenhum ano de casado e já está falando que deve dar certo. Ah, Ele não, vai apanhar, Márcio. cara. Edita aí, senão a mulher dele vai ficar brava. Desde as regras. O Eu acho Márcio vai apanhar em impossível isso casa. funcionar, mas enfim. Muito Gente, bom. olha, a ideia é interessante. Se a gente pensar aqui, a ideia é interessante, mas eu acho que é interessante a pessoa que está casada há um certo tempo e tal. E a proposta não é de oba-oba. A proposta realmente é de dar um tempo, assim, no sentido de oxigenar a relação, tá? Essa é a proposta. Mas aqui diz também que corre um grande risco de repente, ambos os lados gostarem da ideia e não voltarem, não reclamarem. Ah, isso aí deve acontecer mesmo. Tem esse risco, né? A proposta ela é interessante, mas vai ter. Na prática, isso, sei lá, funciona diferente. Tem um filme da Julia Roberts agora, que acabou de lançar no cinema, que fala sobre isso, que a menina vai lá para, sei lá, para Tailândia, e aí ela estava para casar com um cara,
Tem todo um lance desses, assim. Isso Ou está seja, sendo muito comentado, tá? Essa proposta do casamento sabático está sendo muito comentado. Bom, foi até, inclusive, ela cita livros aqui, já tem autores desde 99 falando, dos anos 90 falando desse assunto. Bom, vamos lá. Vamos para a Bia. A Bia manda para a gente aqui. Margarete Menezes aceita convite para assumir Ministério da Cultura. E aí, na sequência, ela bota aqui, Mercadante é anunciado por Lula como futuro presidente do BNDES. E comenta, pô, quando a gente acha que não pode piorar, pode. Enfim, vamos lá. Sempre pode. Sempre pode. Ana Clara, Petrobras perdeu 184 bi em valor de mercado desde a eleição do Lula. Rapaz, o pessoal está revolto. Lembra daquela... A gente acabou de falar que sempre pode piorar, né? Sempre Continua. pode. Você vê que a sua notícia é ladeira abaixo, né? Mas, enfim. Essa aqui é mais pesada. Essa aqui foi o Rodrigo Constantino que comentou agora, bem recente essa, e mandaram para a gente também. E diz o seguinte, abre aspas, é a primeira vez na história do crime organizado que as vítimas assistem, em tempo real, a quadrilha se preparando para lhes roubar. Conhecem os criminosos e não podem fazer nada porque a justiça, a quem poderiam recorrer, faz parte da quadrilha. De fato, o momento da audiência desse programa foi bem leve, né? A gente já fez uma coisa pesada. Pô, tá light pra caramba, tranquilo, Bom, gente, para continuar nessa batida, a Glaucia mandou para a gente uma matéria da Veja Rio, dizendo que o preço dos aluguéis do Rio de Janeiro registra uma nova alta. Bom, isso tudo é consequência, acredito eu, né? Você vê que é tudo uma consequência. Não tem... Aqui fala que a 15ª alta consecutiva, tá? No mês de novembro. E os aumentos dos aluguéis tiveram um acréscimo de 1,4% no mês, tá? Elevando o preço do metro quadrado. Enfim, o acúmulo da valorização nesse ano foi de 16,4%. Enfim, eu estou tentando... Me falaram que ia ser light no momento da audiência hoje, mas eu não estou vendo nada light. Será que os Airbnbs repassam esses valores da alta de aluguel? Muito provavelmente. Interessante, né? Boa pergunta. Muito boa porque pergunta. é uma competição, né? Eu não sei se eu alugaria um apartamento, eu acho que eu pegaria um Airbnb, mas eu não sei. E muita gente faz isso hoje, André. Muita gente opta pelo Airbnb porque... A primeiro, longo prazo, não tem tanta né? burocracia. Não tem não tanta deve ter burocracia. Que ter fiador, essas coisas. Exatamente. É mais caro, né? Mas normalmente o imóvel já vem mais completo, tem mais coisas. Tem muita gente optando. Exatamente. Gente, o Ricardo manda para a gente o seguinte: jogador de futebol iraniano é condenado à morte por apoiar protestos. O jogador de futebol do Irã, Amir Nassar Azadani, foi condenado à morte por apoiar os protestos em prol dos direitos das mulheres que acontecem desde o dia 16 de setembro. Foi acusado de traição à República Islâmica do Irã. Tá aí uma tecnologia que daqui a pouco está chegando no Brasil, né? A gente já está desenvolvendo aqui a nossa própria, daqui a pouquinho a gente chega lá. Cara, que absurdo, gente. Tem umas coisas assim que eu vou te falar. Se não estivesse vendo aqui e tal. Outra aqui para fechar o momento da audiência, assim. Enfim, a Cláudia, ela manda para a gente o seguinte: homem hétero pode ter prazer no mamilo? A pergunta. Cara, não tem nada... Não tem por que mandam umas perguntas dessas para a gente aqui. Não, umas coisas meio loucas. Gosto não se discute, ainda mais nessa área. E ela pergunta e ela responde. Ela diz, sim, claro, com certeza. Gostar de ter os peitos estimulados diz respeito exclusivamente ao prazer. Pode parecer óbvio, mas zonas erógenas não tem nada a ver com orientação sexual. Nada a ver, nada a ver. O que tem a ver com a gente também, que eu não estou entendendo essa... Eu queria aprofundar esse assunto, Sandra. Será que é o entretenimento que ela está confundindo, né? O entretenimento? Eu queria aprofundar esse assunto, se ela puder responder a gente aqui, a gente traz essa resposta no ar, porque nos dois mamilos ou em um só? Eu fiquei em dúvida. Gente, essa para fechar, porque realmente eu não entendi nada, mas a gente aqui lê sempre o que as pessoas mandam.
mas eu não entendi a dúvida dela e queria que a gente responda essa dúvida. Pô, na boa, cara. Ela Cada um. respondeu, né? Ela já respondeu, ela já falou, ela dá pergunta, ela dá resposta. Bom, a gente já comentou, tá tudo certo, segue. Muito bem, momento da audiência feito. Vamos voltar aqui. Tem uma coisa muito que me chamou muita atenção, a frase da Ana, que ela bota o seguinte: a escrita liberta, alivia, desembaraça. A escrita conecta, empodera, fortalece. Cara, muito legal essa frase, muito bacana. Inclusive, eu acho até que dica para a galera aqui do programa, da produção e tal. Isso é frase de capa aqui. Muito Total. bacana. Muito legal. Eu acho, eu sei que você é mais voltada para o público feminino, mas eu acho que isso, qualquer pessoa, eu acho isso Qualquer fantástico. pessoa, qualquer Qualquer pessoa. Não, o pessoa. público feminino porque é a oportunidade que eu tenho hoje, os contatos que eu Sim. tenho, né? Tem uma, como eu falei, é uma rede grande de gente que se apoia. A gente não tem rede de apoio aqui de família, né? Então a gente acaba contando umas com as outras. Ô, Mas Ana, eu tenho uma dúvida muito louca, assim, para te perguntar. As E lá pessoas vem pararam de escrever. louca, lá vem a André com o papo do mamilo de novo. Não, não, mamilo Doida. não, nada a ver. Você sabe que eu sou, né, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro. Era uma menina muito esportista, né, e tal. Mas é engraçado que eu sempre escrevi agenda. Eu não sei se isso é uma pegada mais feminina, porque o Sandro falou, né? Você é mais focado em público feminino. Eu tenho até hoje as minhas 23 agendas também tem. decoradas, com, assim, descrevendo o meu momento, É. coisas Journaling, ó. íntimas. É o journaling, você já fazia isso. Olha que A louco agenda da isso. Company, Andréia. Era a Isso é agenda da perigoso, Company. hein? Agenda da Eu A também tenho. Company, Não é é só de verdade. menina, não, gente. Eu também tenho, eu também Então, que escrevia. ótimo esse papo, porque eu É acho meio que assim, diário, André, não é isso? é diário, Diário, Isso, tipo também. diário. diário. Eu Mas aí, também olha só que tenho. louco, olha só que louco. Aí, eu fui fazer, depois de muitos anos da minha vida, terapia junguiana. E eu já não escrevia mais agenda, já estava lá com meus 30 e poucos anos. E a minha terapeuta falou assim: olha, eu quero que você escreva todos os sonhos que você tem. Eu tenho agora, então, uma agenda de sonhos, né? E aí eu fico Interessante. pensando, Legal. eu fico incentivando os meus filhos a ter alguma agenda. Porque eu fico pensando assim, gente, olha que legal. Inclusive, quando eles têm alguma crise e rola alguma coisa que eu fico meio deslocalizada no sentido mãe, eu vou lá na minha agenda da idade deles para saber como que eu era da idade que eles estão hoje. Então, Legal isso, hein? aquilo me dá Olha, sabe assim, nossa, uma recordação? Tipo, quando eu tinha a idade deles, eu pensava assim, assim, na real, a gente pensava diferente, porque as gerações, né, e com Ah, tecnologia e tudo, mudou muito. Mas, meu, é um porto seguro que eu tenho, a escrita, perante as agendas, os sonhos, as coisas, né? Então, assim, eu queria te perguntar, como que a gente pode incentivar as pessoas a escrever, né? Ou como que essa galera jovem aí, como é que a gente pode fazer eles terem isso? Porque é essa frase que você acabou de falar, Sandro. Nossa, é. liberta. A escrita é uma libertação, de alguma maneira, seja no sonho, seja no dia a dia, seja para você recordar, né? Então, assim, queria muito assim dicas de como incentivar as crianças a ler mais, a escrever mais, e não difícil essa sei. proposta, hein, André? Com a internet, a É. criançada, porra, Ai, pois é é, difícil essa desesperador, proposta, é bem sabe? Eu não difícil. sei. Até Eu vou porque. mandar todo mundo fazer o workshop da Ana. Não, Vamos, e vou essa Faz fazer o galera para os mais. adolescentes, vou adorar, vou adorar. Essa Ana, galera mais nova está escrevendo mal. Eu sou professor total. universitário, chega na graduação, os erros de português são absurdos. Não, É Concordância tudo verbal, abreviado, concordância tudo nominal, abreviado. tudo Ninguém sabe abreviado, sem ação, concordância, é um absurdo. é, Entendeu? É um é. absurdo como ela está chegando despreparado. Meu, é Olha só, reflexo da internet. tem uma frase desse livro aqui que eu adoro, que é A Alegria da Escrita Atenta, né? Mindful Writing, que Legal. é muito legal. Ele, inclusive, ensina alguns exercícios de meditação antes de começar a escrever, para a gente realmente se Ó, conectar. que legal. Ele fala que, eu estava comparando a escrita à mão com a escrita no teclado, a escrita à mão, ela tem uma energia que ela ajuda no processo da escrita. É porque você descarrega ali alguma coisa, né? Naquele movimento, a energia do movimento. E a caneta, ela entra nesse pensamento, nessa ideia, como uma extensão do seu corpo. Ela fala, a caneta aqui é a extensão do nosso corpo.
Então, ela Eu gosto de sai da escrever pouco. Eu gosto de escrever pois pouco. é, Você vê, ó, é é isso pouco, aí. tá? E sai daqui e descarrega no papel. Por isso que a escrita tem esse poder, né? Terapêutico e de encontro e de autoconhecimento, principalmente. Porque a gente, às vezes, está só descarregando e depois você vai ler e fala, nossa. Ou então você vai ler alguns dias anteriores e fala, poxa, eu estou entendendo aqui, tem uma construção que estava acontecendo aqui. E aí, voltando isso para os adolescentes, aqui em Londres, na Inglaterra, é muito forte essa cultura do journaling, do Do diário. diário. É, É. que legal. E nas papelarias, aqui tem muita papelaria, né? Ai, amo. Que Só são de incríveis, cartão, né? Hum, são incríveis, são lindas. E as papelarias têm o journaling de tudo que você imaginar. E eu acho isso o máximo, porque a pessoa consegue escrever se conectando com alguma coisa que ela goste. Então, tem o journaling da corrida, se você corre, tem o da alimentação, se você gosta de cuidar da sua Bacana. alimentação, olha, boa dica de essa. carreira, de várias coisas. Então, Tem eu do acho que videogame? Eu tenho videogame. Opa! Opa! pode Não entrou no inventar também. assunto Joguei sensível. Entrou no Fortnite assunto hoje. sensível. Olha, E tem entrou no um assunto. movimento grande aqui também, que é o da gratidão, que deve ter no Brasil também, né? Tem vários journals que você, no final do dia, tem que escrever ali 3 coisas do seu dia que você realmente Olha, isso é ficou feliz legal. com Agora, você. Ana, eu vou juntar o nosso momento polêmico de audiência com o que a gente falou agora, que eu acho que é isso, né? A escrita liberta, de fato. As palavras libertam, né? E a gente vive um momento hoje no mundo um pouco complicado com relação às palavras. Existe uma patrulha cada vez maior em cima de palavras, né? Em cima da maneira de dizer, do que é dito, palavras inclusive sendo proibidas, né? Opa! Verdade. Algumas muito polêmicas, né? Tem até gente que diz que Esclarecer é uma deveria delas. proibir Esclarecer é uma delas, que é Pois uma é, enfim, absurdo. para mim, essa É, especificamente, uma grande estupidez. total. Isso de limitar as palavras acaba também limitando o pensamento e acaba limitando as histórias, né? Então, isso te atrapalha hoje em dia? Você percebeu essa mudança? De fato, hoje tem que existir uma preocupação na Com os maneira de termos, você. né? Exatamente. E isso atrapalha, de alguma forma, isso O vem atrapalhar. escritor. Não, porque eu penso o seguinte, que eu vou tirar outro livro aqui daqui a pouco. Writing Down the Bones. Tem 7 regras aqui da escrita, e uma delas eu super me encontrei, eu penso assim, adorei que ela está escrita aqui no livro, que é o seguinte, a primeira escrita, ela tem que ser totalmente sem filtro, você tem que escrever, você não precisa Concordo. nem se Boa. preocupar com pontuação, com acentuação, com onde você vai escrever, você tem que escrever, você tem que descarregar. Isso aí Legal faz isso, parte né? da edição. A edição Uhum. você pode pensar, a edição você pode ter filtro. Então, não me Olha, Perfeito. ótima dica atrapalha, isso. não me É. atrapalha porque a primeira escrita eu nem penso nisso. Uhum. E eu sempre falo isso nos meus cursos. Eu quero que vocês escrevam. A gente faz um exercício, que eu já fiz também nos cursos que eu fiz, que é de tempo, que eu boto, vocês vão escrever em 10 minutos, às vezes eu dou faço um começo para estimular a escrita criativa mesmo, começa uma frase, a pessoa tem que continuar, por exemplo, ou então a gente pega uma imagem, tem que escrever sobre aquela imagem, mas eu dou um tempo, eu coloco o cronômetro, 10 minutos, e a caneta não pode parar de mexer. Você tem que Legal. escrever tudo que vem na sua cabeça. Pode vir um monte de bobagem, mas aquela bobagem ali tem um sentido depois. Sim. Então, isso não me trava, porque eu acredito que isso faz parte lá da edição. De fato, na edição, a gente tem que ter um olhar mais atento de como falar, né? Posso Uhum. estar realmente incomodando aqui ou ali. Mas aí já saiu a ideia, né? Já está Perfeito. lá. O mais Mas, difícil já foi, é. E é. essa questão do tempo, Ana, não tem um padrão, né? Se você está inspirado pra caramba num dia, você vai embora, escreve ali 6 horas, sei lá. E tem dia que não sai nada, né? Como é que funciona isso? De novo, voltando aí ao que a gente falou no começo, a disciplina, né? Tem dia sim que a gente, por exemplo, eu sou muito da noite, talvez porque a minha Eu vida adoro a noite também, praticamente. Eu também. Adoro, adoro. né, com a Aflora vida mais a agitada de 3 criatividade à crianças noite. em Eu casa. também sou assim. Na hora que a casa está silenciosa, poxa, nossa, eu Calmo, me encontro ali. olha. Pensamos igual, Ana. Pensamos Eu tava- exatamente igual. Impressionante. Eu Quando eu penso estava exatamente fazendo isso. a pós aqui em Oxford, eu tinha vários essays para escrever, de 3.000 palavras, 4.000 palavras, e eu, eu ia madrugada fora. Eu não conseguia escrever de dia, porque eu precisava desse silêncio da casa,
E precisava ter acabado de fazer tudo que eu tinha para o meu dia, porque mesmo que eu tentasse de manhã, a gente tem sempre, ai, mas tenho que entregar isso hoje, tenho que fazer isso, tenho que fazer. Minha cabeça não conseguia descansar para escrever. Então tinha dia que eu ia até 5 da manhã, um dia comum, assim, uma quarta-feira comum, mas eu não queria Caramba. parar. Eu não queria parar, porque estava ali acontecendo aquele flow, né? O É, flow, segue o aproveitar o flow. E aí flow. tem dia que a gente não tem. É, tem dia que, de fato, a gente não escreve muito, mas aí eu não gosto muito dessa coisa de achar assim, ai, não, tem que achar a inspiração. Não, eu acho que é prática. Eu acho que é Ô, prática. Eu Ana, acho que como é que você tem que fica? escrever um pouco todo dia. Como é Sim. que fica? E aí eu vou defender um pouquinho, não é ser preguiça, mas é o ócio criativo, né? Porque às vezes eu tenho muito isso, às vezes de bobeira, sem estar fazendo absolutamente nada, eu tenho vários insights, entendeu? É impressionante, tem insight no banho, gente, diz até que tem estudo sobre isso. Tem, Ah, total. super É, concordo. Aquele entendeu? Damásio, não sei o que Damásio, tem um cara, né? O cara lá E da o Banho é cara, Bíblia. impressionante. Banho é a mina de ideia. uma mina de ideia, impressionante, cara. Você entra no banheiro, sai É. para qualquer lado, você fica de bobeira, tomando um solzinho de, sei lá, 1 hora na piscina, no horário, né, tranquilo, que o sol não seja Agora, escaldante. mulher normalmente tem dificuldade de entender esse ócio criativo do homem, sabe? Eu venho reparando isso. Você está se referindo ao PS5, que eu já entendi Eu essa. me refiro ao mundo, né? De uma forma geral. Não é muito bem entendido, não, sabe? Mas você sabe que Para mim, até é no comida. videogame, cara, até no videogame que você está ali focado no seu avatar, brincando e tal, muitas vezes dá insight também. Comigo acontece isso, de ter uns insights muito loucos. Lógico que é mais difícil, porque você está mais concentrado, dependendo do jogo e tal. Mas, assim, eu escutando música, entendeu? Às vezes até lendo um outro livro que não tem nada a ver com, entendeu? Sei lá, aí você tem uma frase, por exemplo, da Ana, me dá um insight de um para um outro, né, para uma outra proposta, eu começo a pensar num viés diferente, numa perspectiva que eu não tinha pensado. Por que não olhar, de repente, com um viés mais feminino, ou então com um viés mais assim, como ela falou, a caneta, né? Eu sempre falei isso também. Eu acho que você escrever digitando é uma coisa, você escrever mesmo, com a caneta, no papel, né? Que eu gosto muito, inclusive. Eu adoro escrever no caderno. Tem um caderno dessa. Eu sou Verdade. old school, né? É difícil hoje um adolescente tudo escrever mesmo. Aliás, eles têm letras horrorosas, tá, gente? Pelo amor de Deus, você Horrorosa. pegar horroroso. Antigamente tinha caligrafia, né? A gente fazia livro de caligrafia. Acabou isso, né? Acabou, não É existe. tão complicado, é. Muito É, complicado. Sandro, eu gosto de escolher até a caneta. Eu escolho as canetas eu macias. também. Eu As também. macias, ela flui mais, ela É, desliza no papel. É completamente diferente de uma caneta mais é. porosa, Mais porosa, mais dura, né? Eu não é. gosto também. Até a É caneta faz engraçado como é que diferença. você. Quando você falou isso, eu falei, cara, eu penso exatamente igual, porque a energia da escrita é diferente de você digitar. Então você É. está lá, foi, entendeu? E realmente a escrita ela te dá é outra coisa, né? Agora, de fato, depois, com relação também a sem filtro, né? Você colocar as ideias sem filtro, eu não sabia até que podia ser uma técnica, mas eu faço isso direto. Eu lanço as ideias completamente sem filtro e depois eu mesmo, inclusive, gosto de fazer uma primeira edição antes de passar para a editora. Eu gosto de dar um toque pessoal em coisas que eu, de repente, extrapolei, que a gente às vezes extrapola mesmo, né? Passa do ponto. E aí, quando eu mando para a edição, eu já mando já com uma primeira edição minha. Eu não sei se isso também vale. Me disseram uma vez que não seria legal o próprio autor ficar editando, porque o autor, né, tem o viés dele, aquela coisa, mas eu gosto de passar com a primeira edição. Entendeu? Aí, não sei se é cada um com a sua mania, até para tirar um pouco dos excessos, né? Porque a gente acaba, o sem filtro acaba, eu acho que às vezes eu me empolgo, entendeu? Aí vai de pessoa para pessoa, né? Eu Eu acho acho legal você botar no papel, que porque você estrutura, né, o É, pensamento. você, Porque a gente às vezes fala sem estrutura nenhuma, mas quando vai botar no papel, aí você vê, nossa, realmente tem que ter o início, o meio, o fim. Então, acho que força a gente a pensar de uma maneira mais estruturada, eu acho. muitas vezes eu acho que você permite. escreveu coisa que ficou lá para o fim, você falou, pô, peraí, cara, isso aqui pode estar lá no começo.
Isso aqui é legal. Você inverte a ordem, você muda, você... Entendeu? Porque aquilo ali na verdade, sei lá, é tipo um ensaio, né, Ana? Seria você colocar para fora, é um ensaio, né? E eu acho que essa história de não travar, de não ter filtro, ela inclusive é maravilhosa para a criatividade, porque sai algumas Boa. coisas ali que vêm de alguma coisa que estava guardada aqui. Vou dar um exemplo. Eu fiz um curso uma vez de escrita criativa para criança aqui em Londres, que eu sempre gosto, eu adoro mitologia, Ah, eu fantasia também. de maneira Eu também. geral. Eu adoro. Falou que é um mundo mágico, um mundo paralelo, eu Legal. já gosto. E eu sempre quis escrever sobre isso, mas eu falo, gente, quem sou eu? Porque são dos livros que eu mais gosto, infantis, Senhor dos Anéis, que não é infantil, mas é Uhum. sobre fantasia. Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, o Ai, próprio Harry maravilhoso. Potter, que é comercial, mas é maravilhoso aquilo tudo, É. aquele mundo que foi criado. E eu tinha essa trava de falar, não, eu jamais vou escrever sobre isso, porque tem tanta coisa boa sobre isso. E eu estava fazendo um exercício desses de escrita criativa, que o professor começou e a gente tinha que continuar, era parecido com esse de não tirar a caneta do papel. E quando eu vi no meu texto, e era ficção, a gente escreveu ficção sobre um determinado tema. Quando eu vi, a minha personagem tinha entrado num portal e caiu num mundo X, que ia aparecer esse ser mitológico e outro ser. Então, pela primeira vez, eu me permiti escrever sobre isso, que eu tinha uma trava, achando Bacana. que eu não podia ser boa o suficiente para escrever sobre isso. Mas isso está lá guardado dentro de mim, porque eu leio tanto sobre isso, e eu gosto tanto, que eu, Só né, precisou estimular, né? Você você precisou estimular. consome, né? É um repertório que você tem. Repertório, eram as palavras que eu estava buscando. Eu tinha todo esse Repertório. repertório e ele apareceu nesse exercício, porque eu me permiti, né, deixar o flow acontecer. Muito Apareceu. bom. Repertório é uma palavra bem complexa. Você sabe que eu falo direto para os meus filhos repertório, repertório, porque é, muitas crianças da idade deles não viram Indiana Jones, não viram um monte de Máquina Mortífera, o É. Rambo, não sabem, não tem noção o que é o Rambo. E eu falo assim, gente, foram clássicos da minha vida e do seu pai que a gente gostaria de te passar para vocês nosso repertório. E daqui em diante vocês vão ter o próprio repertório de vocês. Mas, assim, tenha um repertório. Porque quando É. você entra numa parada assim de catarse ou de brainstorm, você vai puxar de lá, né? Essas referências, assim. É muito Ah, legal. E até para ser crítico, né? Que tem que gostar, que tem que amar, nada disso. É para conhecer, porque senão como é que você vai lidar, né? A gente tem uma, não é, acho que é uma coisa humana de começar a abraçar só aquilo que a gente gosta, né? Que faz bem. E não, a gente tem que entender, pelo menos não profundamente. Se você não gosta de música clássica, você não vai ficar ouvindo música clássica o dia inteiro. Mas é legal você conhecer alguma coisa, né? Até Exato. para poder ali. Leitura também. Você vai ler só aquilo que você gosta, de fato, assim, o que me relaxa. Então é bacana. Mas pega alguma coisinha ali, de uma novidade. Normalmente as pessoas ficam muito no técnico quando vão ler, e a leitura está cada vez mais complicada hoje em dia, porque a gente tem uma fonte de informação muito ampla, que é o Google, né? Mas ela é uma fonte de informação muito ampla e sem curadoria. Então, dali você pode extrair qualquer coisa, né? Coisas boas, coisas ruins, até sobre o mesmo tema. E isso gera um pouco de preguiça numa leitura mais aprofundada, né? Já que Fora os ali a gente tem audiobooks, pílulas. né? Os audiobooks, que Exatamente, hoje né? tem A gente tem muito muitas audiobook aí. pílulas que respondem muito rápido, no sentido da curiosidade. Então a gente fica meio que satisfeito ali com aquela breve explicação sobre aquele tema. E o livro não, ele te leva lá para um universo mais profundo, e a gente não pode perder isso. Eu acho que isso aí é uma coisa que vem se perdendo, mas a gente tem que resgatar. E essas leituras aí, que a gente, enfim, de pessoas. Pega o livro. Desculpa, eu esqueci o nome dela, Ana, dessa história que você estava contando sobre o câncer dessa mulher, Patrícia. da Patrícia. Exatamente. Olha o quão interessante é isso. Independente, não é a doença em si, mas a superação. Não, muito E legal. isso, né? É Marcinho, você tem muito que ver a bacana. live. Você tem que ver a live que a Ana fez com a Patrícia.
Eu juro, Pô, posso sensacional! falar, depois eu não sei se ainda está lá na thread dela, lá do Instagram, mas prepare-se que você vai chorar de emoção. É mesmo. Emoção, emoção. Eu Porque adoro o jeito que elas biografia. conduzem a história é muito emocionante. E como isso fez a diferença total na vida dessa Patrícia, né? É uma coisa muito incrível a escrita com a vida da Patrícia, e a Ana ter entrado nesse momento de mentorar a Patrícia. E como ficou bonito esse livro, eu tenho, nossa, eu vou ler com certeza, mas assim, eu só pela live eu fiquei, eu até Pô, mandei que um recado para Ana, bacana, falei, chorei. bacana. Muito Então, gente, legal. pô, é uma dica de livro, é leia, pô. Por falar em dica de livro, né, vamos abrir aqui o nosso momento de dica de livro, né, já que estamos falando no assunto. Você quer começar, Márcio? Eu Eu vou, peguei de eu vou surpresa. transgredir a dica de livro hoje É e verdade, você está com a vou voltar proposta ao de meu momento transgressão. audiência, nosso momento audiência, né? Para É. você que é audiência escrita, para você que não está escrito, eu não quero nem saber quem é você. Mas eu falando lá da mudança da comunicação, do jornalismo e da manipulação da informação, eu vou recomendar um filme chamado Quarto Poder, que é um filme antigo, acho que década de 90, pode ser por aí. É um filme maravilhoso que fala justamente da influência do jornalismo, a capacidade de influência do jornalismo naquela época, né? Hoje ele influencia, mas tem as redes sociais ali para dar o outro ponto, ou enfim, às vezes até para corroborar com o que está sendo dito, mas existe o contraponto ali. Nas redes sociais, de fato, mesmo que a história esteja contada da maneira correta, você vai ter ali outras formas, outras visões, né? Outras possibilidades. E esse filme, e antigamente a gente não tinha isso. Antigamente o que era dito era tratado como verdade absoluta. E essa verdade absoluta era capaz de muita coisa, de muitas mudanças, Verdade. enfim, fazer ali, fugiu a palavra aqui, não vou conseguir lembrar, mas era quase que de uma intervenção ali no dia a dia das pessoas. Então é um filme maravilhoso, quem puder assistir. Quarto Poder, ele é muito atual, é um filme antigo, mas Legal. muito atual. Qual plataforma que ele tá, Márcio? Olha, eu não tenho a menor ideia de onde catar esse troço, Mas é fácil de porque achar. Esse é um. Eu já vi esse filme. O nome Filmaço, é ótimo, né? é, filmaço. é E olha, fantástico. o Márcio, isso me lembrou agora, fazendo um paralelo, só para mostrar que o filme é tão atual, com o que vem por aí, né, do Elon Musk, com Sim, relação, né, a toda essa manipulação que houve nas eleições dos Estados Unidos e americanas, que né? parece que veio aqui também para o Brasil, de informações de um lado, né, privilegiadas por um viés e menos a favor de um viés e menos a favor do outro e Sim, tal. houve uma censura, assim, não é mais uma suposição, né? De fato É, aconteceu. é um fato, né? E tá para soltar aí, né? É, A qualquer momento teremos uma bomba aí sendo revelada, apenas a afirmação do que todo mundo já está falando. Então você vê é. como é que essa dica de filme ela é bem atual. Bora lá? Bora para mais uma dica agora, ou de livro ou de filme, André? Então, na verdade, assim, eu tô lendo um livro, tá? Mas eu queria dar uma dica de filme, assim, para acompanhar essa entrevista da Ana. Boa. Porque eu vi esse filme já tem um certo tempo, ele está na plataforma do Netflix, o nome do filme é O Autor. Ele tem um final muito inusitado, e ele tem muito a ver com o que a Ana está contando aqui, porque é um cara que ele estava no mundo corporativo, mas ele não gostava de trabalhar no mundo corporativo, ele encanou que ele ia ser escritor. Só que a mulher dele era escritora famosa. E aí ele não tinha muito talento. E ele vai frequentar aulas numa universidade para ser um bom escritor. E aí eu não vou poder falar mais nada, porque senão vou dar spoiler do Eu filme. vou querer Pô, Mas, ler. legal, hein? mas é Ler mesmo. muito legal. Chama O Autor. Mas E não vai falar que ele morre no final, pelo amor de não vou Deus, né? falar, Vamos não vou contar o falar. Não, final. não, 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 ele não morre. Mas enfim, eu só quero. Esse filme é muito legal e tem tudo a ver com o que a Ana falou aqui, sobre a questão de você se superar, superação por aquilo que você gosta. Inclusive, tem um TED sobre superação, Ana. Você estava contando a história do Pedro, que fala que é uma pesquisa científica de uma cientista social que ela comprova que quem tem mais persistência em fazer uma coisa mais bem-sucedido do que alguém que nasce com um talento nato para aquilo.
Total, acredito muito E nisso. tem um TED falando sobre isso. É incrível, porque a pessoa que nasce com talento nato, não necessariamente ela tem a gana de cumprir ali até o final, e ela desiste Ah, antes e Faz tal, e ela é sentido. preguiçosa. E daí quem eu vejo tem isso na minha casa, com os meus filhos. muito legal Faz esse TED sentido. também. Então, assim, uma dica de TED e uma dica de o filme O Autor. O TED depois eu te mando, Sandro, para você colocar Boa. aqui. Bora. Ana, sua vez, dica de livro. Pode ser dica autoral, pode ser Eu de vou quem você indicar uma tiver. autora, que é a Chimamanda Adichie, vocês conhecem ela? Nigeriana, escreveu Não. Americana. Americana é o livro mais famoso dela. Ela foi uma descoberta para mim, assim, que mudou muito a minha vida. Ela traz um olhar sobre as mulheres. Eu tô com dedos para falar do feminismo, porque essa palavra é muito mal interpretada. Verdade. Verdade. E ela que me ensinou o que é que a gente deve lutar, o que é que tem de diferente. Não é radicalismo nenhum. Ela falou, inclusive, foi uma época, quando ela começou a falar de feminismo, ela foi muito tinha críticas, porque ela era toda vaidosa, e as pessoas, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver, a gente está falando né, de igualdade de São direitos. distorções, né, Ana? E acho que Distorções. isso aqui prejudica até o movimento, que é um movimento super importante. É, Verdade. Então, a Chimamanda abriu muito meus olhos. Ela é nigeriana, mas morou nos Estados Unidos a vida toda. E esse livro dela, vários dela. Ela tem um TED Talk que eu amo, que é um dos TED Talks mais visto, que é O Perigo de uma História Única, Olha que que é legal. maravilhoso, que mostra, ela fala, cresci na Nigéria com toda a referência da Inglaterra, né, por ter sido colonizada aí, desenhando maçãs nas minhas histórias. Não tem maçã na Nigéria. Desenhando crianças brancas comendo maçã na macieira. Não tem nada disso na Nigéria. Então, ela fala sobre isso, sobre a gente Interessante. ter vários olhares e ver a coisa, né, de outro lado. Então, eu indico a ela esse TED Talk também, O Perigo de uma História Única, e qualquer livro dela. Eu já li uns 5 livros dela, mas o que eu mais... Eu começaria por Americana, que é um livro que já Americana. choca, é uma afro-americana convivendo com racismo e preconceito de todos os lados, por ser mulher, por ser negra, por ser inteligente. Nossa, Então, deve ter cada Muito história, né, bom. das Muito mulheres desse bom. lado do mundo. Deve ser muito americana. interessante. Muito bom. Gente, eu vou para a minha dica. Eu tenho duas dicas, né? Uma mais light e uma mais estilo momento audiência para corroborar, né, que o nosso momento audiência foi tenso, né? Não foi tão light, não. Mas eu tenho, a primeira dica é bem light, adoro esse autor, que é o Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento. É um livraço, cara, é muito legal. Quem curte literatura policial e tal, eu me amarro, é muito bacana. Esse livro é um best-seller com mais de 6 milhões de livros vendidos pelo mundo. Esse autor faleceu recentemente, mas ele deixou uma obra bem legal. E A Sombra do Vento é muito bacana. É difícil falar sobre o livro porque a gente entrega, né? Qualquer coisa que a gente fale É, é um livro policial, é um livro cheio de. E ele te prende de uma forma, é uma leitura que você não consegue parar. Entendeu? Você lê o livro assim, numa batida, entendeu? Você não tem aquela coisa, vou parar agora para. Não, você quer saber como é que vai desenrolar a história. Entendeu? Então, é uma leitura chiclete. Entendeu? Vale a pena, é muito legal. Aí é um gênero policial. E já, né, aproveitando que a audiência né? Foi hoje, foi bem tenso. Falando de polícia, a gente até convidou o autor desse livro aqui. O livro é esse aqui, ó. Esse é tenso. O livro é Sócio do Filho, a verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula, do Marco Vitali. Gente, esse livro é uma bomba. Tá? Esse Você já leu livro todo? é uma bomba. Não, eu não li todo porque esse é o contrário, você não consegue ler numa tacada só, porque cada capítulo você não acredita no que está lendo. Começa por Aff. aí. É um livro bomba, tá? Tanto que eu acho que ele não está nem no Brasil, ele está aí na lista do pessoal do PT, do Xandão, da turma toda, porque ele era sócio do filho do Lula, do Fábio Luiz Lula da Silva,
com os irmãos Calil e Fernando Bittar. Entendeu? É um livro brabo, que ele fala como é que definiu como a quadrilha Gol. De 2008 a 2016, eles promoveram repetidos assaltos aos cofres públicos, usando como arma a influência política do ex-presidente. Então, é um livro muito pancada. E é atual, né? Porque o ex-presidente foi agora ele novamente presidente eleito. Então, eu acho que vale muito ler. Independente aí, pessoal aí que fica falando direita, esquerda. Cara, isso aqui é fato. Vamos aos fatos, né? Vamos a fatos. Eu não estou falando se você é de direita, se você é de esquerda, se você é isso, é aquilo. Isso aqui é fato. É outra história. Aqui não tem nada, não é ficção. Infelizmente, poderia até ser, mas é fato. As coisas aconteceram, tá? Então, eu li um livro também do irmão do ex-presidente Fernando Collor, e fala, né, naquela época, os bastidores do que aconteceu em Brasília e tal. Rapaz, é um livro também com uma pegada bem forte do tipo desse aqui. Entendeu? Você saber os bastidores do poder e a pessoa ter coragem, né, de expor isso. Né? Enfim, o irmão dele morreu. Não sei, mas morreu. E esse cara tá como persona não grata aqui pelo país. E agora, então, piorou. Né? Se ele já estava agora com esse governo eleito aí, esse cara, coitado. É perigoso lançar uns livros assim tão polêmicos, né? Porque recentemente eu acho que um cara lá, até acho que em Londres, quase levou um tiro, porque escreveu um livro falando sobre um assunto delicado aí da política. E aí, o Alan do Terça Livre, que a gente também já convidou para vir aqui, cara, o cara não fez, ele só relatou o fato. Tudo bem que ele tem um tom, né, Márcio, um tom um pouquinho, né, agressivo, mas ele não fez nada fora de relatar o que estava acontecendo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a liberdade de expressão. É uma coisa que me incomoda. Eu estou escrevendo um livro falar sobre isso. Cálice, o nome. Olha que legal. Agora só falta eu escrever um livro aqui, Aí, Andréia, pô, por favor, né? Olha só, eu vou escrever um livro, eu já tenho eu tenho títulos. A parada é a seguinte, vai ser meu livro. A parada é a seguinte. Sensacional. E aí eu vou. Já pensei um monte de coisa aqui numa parada é a seguinte, dá para tudo. É muito bom sensacional. Não é bom esse título, não pode roubar, hein? Mas não é bom esse título, a parada é a seguinte. É muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu já estou com umas ideias, mas vai demorar um pouquinho. Quem sabe eu não contrato a Ana para ser minha mentora, porque para ela me dar um foco, me dar uma disciplina. André, se você quiser coautores, eu já me credencio. Não, com certeza, vocês dois vão ser meus coautores. Porque a parada é a seguinte, já me veio ideias na cabeça. Não é? Muitas ideias na cabeça. A parada é a seguinte, muito bom esse nome. Mas fala do seu livro, acho que eu vou usar isso nos meus exercícios de escrita criativa, hein? Você repetir. Mas tem que ser carioca, porque a parada é a seguinte, é um pouco carioca. Você vai ter que pegar ali uma galera que já tem um conhecimento carioca. Muito bom. Gente, mas fala, Marcinho. Eu cortei o Márcio, não? Não, era isso, era só isso. Uma coisa que me preocupa, eu falo disso bastante, né? Essa questão da proibição de palavras, de pensamentos, de ideias. Eu acho isso um absurdo. Todas as vezes que o mundo entrou nessa vibe, a gente teve problemas gravíssimos, guerras, matanças, genocídios. Então, parar com essa história de querer colocar freio em ideias, em pensamentos. Você pode concordar, você pode discordar, você não está ofendendo ninguém, não está agredindo, você não pode proibir aquilo ali de circular. Porque você imagina, e eu falo isso baseado na história, né? Não é uma questão só de um pensamento que hoje é até revolucionário você querer que as pessoas tenham liberdade para se expressar. Mas você vê que antigamente teve gente que quase foi parar na fogueira porque disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, era o contrário. Nossa. Então, assim, você imagina se a gente perpetuasse essa história de condenar a fogueira todo mundo que tem um pensamento divergente daquele pensamento do establishment, né? Você ferrou, você acabaria com a evolução da humanidade, você acabaria com a evolução da medicina, você acabaria com uma série de evoluções aí pelas quais a gente passou.
Então, é muito perigoso a gente ter a verdade absoluta sobre ideias, sobre coisas, porque essas verdades elas vão mudando. Quantas verdades já mudaram, né, ao longo do tempo? Então, é um risco muito grande para a humanidade a gente querer proibir a manifestação do pensamento, das ideias e das palavras. Eu levanto muito essa bandeira. Gente, eu tenho que começar a entrar na reta final do M de hoje, porque estouramos o tempo. Aliás, estourar o tempo está virando rotina nossa. Então, quando eu vejo o tempo estourando, eu já falo, não, vamos no flow. Segue o flow. Entendeu? Mas o tempo estourou e a gente também não pode deixar estourar muito. Mas, assim, então a gente tem que entrar na reta final. E eu queria, né, a consideração da nossa bancada, deixando a convidada encerrar o M de hoje no grande finale. Então, vamos lá, né? Sem palestrar muito agora, gente, mais objetivo, vamos começar a entrar na reta final. A Andréia Tornowski, minha amiga, é contigo. Eu acho que, assim, pegando, né, essa nossa entrevista com a nossa escritora, eu tenho a dizer que eu acredito que o nosso destino, né, já vem escrito, né? Então, assim, eu acho que ela passou por um lado agora da vida dela que é super de propósito, e eu fico super orgulhosa, né, porque eu conheço a Ana há muito tempo e sei do antes e do agora, e sei que só reserva coisas maravilhosas para ela no futuro, e o quanto ela pode ajudar pessoas e estimular esse lado dela criativo. Então, assim, Ana, obrigada por toda essa sua presença e seu entusiasmo. De novo, a palavra entusiasmo, que eu estou, né, em várias entrevistas falando aí sobre a palavra entusiasmo, porque eu acho que é isso que move a gente, né? E é isso que você vai passar para os seus filhos, como uma herança cultural sua. Então, acho isso muito lindo, magnífico. Assim, obrigada mesmo por você existir e estar aqui entre nós. E obrigada pela sua entrevista de hoje. Muito bom. Legal. Mister Márcio Escudeiro, considerações finais sem palestrar, ou palestrinha? Eu falo pra caramba, cara. Tem que me controlar, é um troço horroroso. Tá vendo? Assim, fala de censura, eu já estou sendo censurado aqui antes de falar. Uma coisa absurda. Mas é engraçado, né? Como é que antigamente a gente tinha essa ideia. O YouTube só pode ter vídeos de no máximo 5 minutos. Aí a gente passou para 15 minutos. E agora esses podcasts têm vídeo de 3, 4 horas, a galera assiste. 5 Então, assim, horas, 6 horas. 5 horas, né? É muito bacana. Eu achei que daria umas 8 horas, que, de verdade, o papo foi maravilhoso. A Ana tem muito, muito, muito para ensinar. Inclusive, Ana, eu vou pedir um favor para você, se você puder mandar esse livro aí do primeiro gol para a CBF, para ensinar o pessoal lá da seleção. Eles estão Boa precisando dessa ideia! dica. Bom, A galera bom. lá está com essa necessidade. No momento de Copa do Mundo, tem tudo a ver. É muito bom. importante, né? E te agradecer sua presença. A gente fala que a ideia do M surgiu na época da pandemia, para justamente motivar as pessoas numa situação que a gente estava passando ali de dificuldade, né? Muita gente tendo que se reinventar, perdendo emprego. E você Fica dá uma em casa, demonstração, né? Fica em pois casa, aquela história toda. muito bacana de como é possível, né? Como é possível a gente se renovar, e você se renovou aí em vários sentidos, e teve êxito em todos eles. Então, assim, isso é uma história que precisa ser contada, né? Porque as pessoas precisam realmente entenderem que, na verdade, essas caixinhas que a gente às vezes se coloca, é só a gente pular um pouquinho assim para fora, que tem um coragem, né? mundo, ter coragem de botar a cabecinha para fora, tem um mundo todo ali para explorar. Bacana, parabéns, Ana, de verdade. Boa. Obrigada. Bom, vou passar a bola para a Ana encerrar o M de hoje num grande finale, já agradecendo a você do outro lado da telinha, né, ter ficado com a gente até agora, né? Quase 1h30 ou mais de programa. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando para deixar o seu like, né, o sininho, seguir a gente aqui nas redes sociais, comentar. Entendeu? Não comenta só no WhatsApp pessoal da gente, não. Comenta também em todos. Estamos presentes nas principais plataformas, Instagram, Facebook. Eu não sei, eu acho que só Twitter que a gente não está, porque Twitter é meio nervosinho. Isso aqui, Twitter Muito limitado para a gente, o Twitter. nervosinho, né? Deixa o pessoal nervosinho lá, mas As pessoas você se matam no Twitter. em todas as plataformas. Então, enquanto o Twitter estiver nervosinho, a gente talvez fique mais calminho.
Talvez a gente vá para lá também, vamos ver. E agradecer a presença, né, mais uma vez, da Ana. Ana, fica à vontade. Eu queria passar a bola para você dizendo o seguinte, abre aspas, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Sou Ana, mas poderia ser Maria. Contigo, Maria. Essa música, nossa, essa música bate fundo no meu coração. Eu quero agradecer o convite. Acho que a gente começou aqui falando de mudança, eu vou falar de mudança, vou terminar falando disso, porque a gente só precisa ter coragem, né, para fazer qualquer mudança. E uma das coisas que mais ajuda é a gente se apoiar uns nos outros, que é o que vocês começaram a fazer aqui com o programa. Porque eu comecei a me movimentar quando eu comecei a ter feedback das pessoas, quando as pessoas começaram a me dizer, a sua escrita é boa, escreve mais, como isso me ajudou. Então, assim, a gente precisa cercar dessas pessoas, né? Eu acho que buscar, trocar, conviver, conversar, que é o objetivo, que foi o objetivo aqui do programa e ficou, né? O Sandro estava falando. E uma pessoa, uma impulsiona a outra, né? Então, quando vocês falaram, nossa, você me inspirou, mas a Andréia me inspirou para isso, a Patrícia me inspirou com a história dela, vocês me inspiraram com... Eu acho que a gente tem essa... A gente precisa se alimentar disso, né? Uns com os outros. E essa coragem, de fato, não é fácil, mas a gente pode buscar alguns recursos para essa coragem. E um deles é isso. É a gente buscar força nas outras pessoas, né? E ouvir o que as pessoas estão dizendo para a gente. Então, Feedback, né? É muito importante. E eu adoro mudança. Eu adoro, eu acho que mudança traz uma energia nova, a gente tem essa chance de recomeçar, isso é muito bom. E então, super incentivo as mudanças aí a todo Bacana. mundo. Boa, Ana, volte mais vezes ao M. Pô, Por é favor. muito bom bate-papo. A gente Pode poderia chamar. ficar aqui num podcast de 5 horas, facilmente, porque é muito assunto. No Então, já terceiro tá- livro, a gente chama ela de novo. Não, a gente vai chamar ela quase todo mês agora. Ela está só aqui no programa. E é muito bom conversar com ela, a energia é muito boa, muito assunto Total. legal. Verdade. Então, já está convidada, pô, aqui publicamente para... Você falou que escreve uma coluna mensal, em tais lugares, começou escrevendo mensal, foi para semanal, foi para diário, você já tem um convite mensal para ter uma coluna sua aqui com a gente. Para poder a Boa gente trocar. ideia. É uma ideia muito bacana. Por Muito favor, bom. participe mais aqui do M e agradecer a presença de todos, agradecer meu amigo Márcio Escudeiro, André Tornov, e você aí do outro lado da telinha, lembrando que estamos, aliás, eu adoro esse momento quando eu falo mais um programaço, estamos presentes no YouTube toda semana. Obrigado, pessoal, programaço mesmo. Beijo e abraço. Tchau, tchau.